Imagine olhar para o céu em um dia comum e ele simplesmente explodir. Não foi um aviso, não houve tempo para fugir, não existiu chance de adaptação. Há cerca de 66 milhões de anos, a Terra seguia sua rotina pré-histórica, quando algo maior que uma montanha surgiu no horizonte a uma velocidade impossível de compreender. Um asteroide, viajando a mais de 70 mil quilômetros por hora, estava prestes a atingir o planeta. E tudo o que dominava a Terra até então não fazia ideia de que aquele seria o último dia do seu reinado. No instante do impacto, a energia liberada foi equivalente a bilhões de bombas atômicas explodindo ao mesmo tempo. O chão tremeu como nunca antes. Terremotos se espalharam pelo planeta inteiro e em poucos segundos o local da colisão deixou de existir. Onde hoje fica a península de Yucatán, no México, o solo foi vaporizado. Não destruído, vaporizado. A cratera formada tinha mais de 180 quilômetros de diâmetro, grande o suficiente para engolir cidades inteiras. O que quase ninguém imagina é que o verdadeiro terror não veio apenas do impacto. Fragmentos incandescentes foram arremessados para o espaço e começaram a cair de volta sobre a Terra como uma chuva de fogo global. Florestas inteiras pegaram fogo ao mesmo tempo em continentes diferentes. Não era um incêndio comum, era o planeta queimando em escala total. Nesse cenário, não importava se o dinossauro era o maior predador da Terra ou um herbívoro tranquilo. O tamanho, que por milhões de anos foi vantagem, virou sentença de morte. O calor extremo sozinho já seria suficiente para dizimar inúmeras espécies, mas ele foi apenas o começo de algo muito pior. Enquanto tudo isso acontecia, ondas gigantescas, tsunamis com centenas de metros de altura, atravessavam oceanos inteiros, varrendo costas, destruindo ecossistemas marinhos e eliminando qualquer forma de vida próxima ao litoral. A Terra não estava apenas sofrendo um desastre, ela estava entrando em colapso. E agora pensa nisso comigo. Os dinossauros não morreram de uma vez. Muitos sobreviveram às primeiras horas. Eles caminharam sobre um mundo que já não fazia mais sentido. Um mundo escuro, em chamas, com o céu coberto por cinzas e o chão quente demais para tocar. Se esse tipo de história te prende, já deixa o like agora, se inscreve no canal e compartilha esse vídeo, porque o que vem depois é ainda mais perturbador e ajuda muito o canal a continuar trazendo conteúdos como esse. Porque aquele impacto não matou apenas criaturas gigantes. Ele feriu o planeta de uma forma tão profunda que a própria luz do Sol deixou de ser uma certeza. A Terra nunca mais seria a mesma. E o pior ainda estava longe de terminar. Depois que o fogo caiu do céu e os oceanos se revoltaram, algo ainda mais cruel começou a acontecer. O mundo ficou escuro. Não era uma noite comum. Não era uma nuvem passageira. Era como se o Sol tivesse simplesmente sido desligado. A poeira levantada pelo impacto, somada às cinzas dos incêndios globais, subiu até a alta atmosfera e formou um manto espesso ao redor do planeta. A luz solar não conseguia atravessar. Durante dias, depois semanas, e então anos, a Terra viveu sob uma penumbra constante. O dia parecia entardecer eterno. Para muitos seres vivos, isso foi mais assustador do que o próprio impacto. Sem luz, a temperatura começou a despencar. O planeta, que antes era quente e exuberante, entrou em um frio anormal, rápido e implacável. Esse período ficou conhecido como o inverno do impacto, e ele foi silencioso, lento e mortal. Não houve explosão, não houve aviso. Apenas a vida sendo interrompida pouco a pouco. As plantas foram as primeiras a sentir. Sem luz solar, a fotossíntese simplesmente parou. Florestas inteiras morreram em cadeia, folhas caíram, sementes não germinaram. Onde antes havia alimento em abundância, agora existia escassez absoluta. Os grandes herbívoros começaram a vagar por paisagens vazias, gastando mais energia do que conseguiam repor. E quando os herbívoros começaram a cair,
Os predadores os seguiram. O colapso foi invisível, mas inevitável. Um ecossistema não morre com barulho, ele morre em silêncio quando a base desaparece. Os oceanos, que muitos imaginam como refúgios seguros, também não escaparam. A queda brusca da temperatura e a acidificação da água eliminaram algas e plâncton, a base da vida marinha. Cadeias alimentares inteiras entraram em colapso ao mesmo tempo em terra e no mar. Não existia para onde correr. Agora imagine isso do ponto de vista de um dinossauro. O mundo não explodiu de novo, ele apenas deixou de funcionar. O céu cinza não mudava, o frio não passava, a comida não voltava. Cada dia exigia mais esforço para sobreviver, até que o corpo simplesmente não acompanhava mais. Alguns estudos indicam que muitos dinossauros podem ter sobrevivido meses ou até anos após o impacto inicial. Eles não morreram no caos, morreram na espera, esperando que o calor voltasse, que as plantas crescessem, que o sol reaparecesse. Mas o sol não voltou. E nesse ambiente hostil, só os menores, os mais flexíveis e os mais adaptáveis começaram a encontrar brechas para resistir. Enquanto os gigantes desapareciam, algo silencioso se preparava para ocupar o espaço que eles deixariam para sempre. A extinção não foi um instante. Foi um processo lento, frio e impiedoso. E a Terra estava apenas começando a mostrar que aquele impacto havia desencadeado algo muito maior do que um simples desastre. Enquanto o céu permanecia escuro e o frio dominava a Terra, havia algo que já vinha acontecendo muito antes do asteroide aparecer no horizonte. O planeta não estava saudável. Ele já dava sinais claros de instabilidade, como se estivesse acumulando tensão há milhares de anos, esperando apenas um empurrão final. Muito antes do impacto, a Terra começou a tremer em outro lugar. Na região que hoje é a Índia, fissuras gigantes se abriram no solo e deram início a uma das maiores atividades vulcânicas da história do planeta. Não eram erupções isoladas. Eram rios de lava que se estendiam por milhares de quilômetros, liberando gases tóxicos de forma constante na atmosfera. Essas erupções, conhecidas como os TRAPs do Deccan, não duraram dias ou meses. Elas se estenderam por centenas de milhares de anos, alterando lentamente o clima global. Enormes quantidades de dióxido de carbono e enxofre foram lançadas no ar, aquecendo o planeta em alguns momentos e resfriando brutalmente em outros. O clima ficou instável, imprevisível, extremo. Os oceanos começaram a mudar. A água se tornou mais ácida, afetando recifes, organismos microscópicos e toda a base da vida marinha. Em terra firme, longos períodos de seca se alternavam com chuvas intensas. Ecossistemas que antes eram estáveis começaram a falhar. Espécies tiveram que migrar, competir mais ferozmente ou simplesmente desaparecer. Os dinossauros ainda dominavam o planeta, mas já não viviam em um mundo ideal. Eles estavam sob pressão. Algumas populações diminuíam, outras lutavam por recursos cada vez mais escassos. A diversidade começava a cair lentamente, quase imperceptível. O tipo de mudança que só a ciência consegue enxergar milhões de anos depois. Então, o asteroide caiu, e aquilo que já estava frágil quebrou de vez. O impacto não iniciou a crise. Ele acelerou tudo. Um planeta já instável foi empurrado para além do limite. As cinzas vulcânicas se misturaram à poeira do impacto, tornando o bloqueio da luz solar ainda mais eficiente. Os gases liberados antes, agora presos na atmosfera, intensificaram o colapso climático. É por isso que muitos cientistas não falam mais em uma causa única. A extinção dos dinossauros não foi um botão apertado de repente. Foi uma sequência de erros naturais, pressões ambientais e eventos extremos que se somaram até não haver mais saída. A Terra não matou os dinossauros por ódio. Ela os perdeu porque mudou rápido demais. E quando o ambiente muda mais rápido do que a adaptação permite, nem os maiores gigantes da história conseguem resistir.
Enquanto os dinossauros lutavam contra um mundo que deixava de ser familiar, outros seres, pequenos, discretos e quase invisíveis, começavam a encontrar formas de sobreviver onde os gigantes não conseguiam mais. O fim do reinado dos dinossauros não foi apenas uma tragédia, foi o espaço sendo aberto para algo completamente novo. Enquanto os gigantes desapareciam, a Terra começou a revelar um detalhe que muda completamente a forma como enxergamos essa história. Nem toda a vida foi destruída. Alguns seres, pequenos demais para chamar atenção, estavam se adaptando no silêncio. Animais do tamanho de ratos, por exemplo, conseguiam se esconder em tocas profundas, protegidos do frio extremo e do calor inicial. Eles não dependiam de grandes quantidades de alimento e conseguiam comer praticamente qualquer coisa que encontrassem. Enquanto um dinossauro precisava de campos inteiros de vegetação para sobreviver, esses pequenos mamíferos precisavam apenas resistir mais um dia. As aves contam outra parte fascinante dessa história. Elas são descendentes diretas dos dinossauros. Isso significa que, tecnicamente, os dinossauros não desapareceram completamente. Alguns tinham penas, ossos leves e uma capacidade maior de adaptação. Enquanto seus parentes gigantes sucumbiam, essas criaturas conseguiam voar, migrar, se esconder e explorar ambientes que antes eram impossíveis. Nos oceanos, espécies que viviam próximas ao fundo do mar ou que se alimentavam de detritos também tiveram mais chances. Onde a luz não chegava, a escuridão não fez tanta diferença. A vida encontrou caminhos onde parecia não haver nenhum. E aqui vai uma curiosidade que quase ninguém imagina. Estudos indicam que o impacto do asteroide pode ter aquecido a atmosfera por alguns dias a níveis absurdos, e logo depois transformado o planeta em um congelador global. Em questão de semanas, a Terra passou do inferno ao inverno. Nenhuma espécie dominante estava preparada para mudanças tão rápidas. O mais impressionante é perceber que a extinção dos dinossauros não foi o fim da vida, foi uma virada de chave. Sem eles, os mamíferos começaram a se espalhar, evoluir, ocupar novos espaços. Milhões de anos depois, esse processo levaria ao surgimento dos primatas. E muito tempo depois, de nós. A queda dos gigantes abriu espaço para a história humana existir. Então, da próxima vez que você olhar para uma ave pousada em um fio ou para um pequeno animal correndo pelo chão, lembra disso. Eles são herdeiros de um mundo que acabou e sobreviveram quando os maiores falharam. Se você curte esse tipo de conteúdo que mistura ciência, história e curiosidades que realmente fazem pensar, deixa o like agora, compartilha esse vídeo com alguém que ama mistérios da Terra e se inscreve no canal para não perder os próximos vídeos. Porque entender o passado do planeta é a melhor forma de compreender o nosso próprio lugar nele.